Uma solução integrada para a sua obra. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura. Começa agora o Construção Hoje Notícias e hoje você vai ver. Mercado de rental cresce cada vez mais pelo Brasil. Saiba um pouco mais sobre as concessões das rodovias pelo país. Governo do Paraná autoriza a duplicação da PR 445 entre Londrina e Cambé. Essas e outras informações você vê agora. Um mercado em crescimento, presente em todo o país e com empresas estruturadas que atendem à demanda interna que não para de crescer. E para se dar bem no setor de locação, um setor cada vez mais competitivo, a palavra de ordem é eficiência. Saiba um pouco mais sobre a área de rental no Momento Construction de hoje. A busca por informações sobre o setor de rental tem sido grande. Isso acontece porque os empresários querem estar por dentro dessa área que está em ascensão nos últimos anos. Com o passar do tempo, as empresas deixaram de ser vistas somente como simples locadoras de equipamentos e agora são avaliadas por questões como competência de gestão, estrutura, logística, entre outros itens. Tudo isso para que ao longo dos trabalhos seja satisfatório o índice de produtividade. Pela sua facilidade de ir desmontado, de poder ser montado no local e a rapidez, né? Você telefona para uma empresa de locação de módulos metálicos, provavelmente ele em 2, 3 dias ou uma semana mobiliza uma equipe para atender a tua necessidade. Você dispõe de uma entrega imediata do equipamento, você conta com uma mobilização de 2 a 3 dias, o equipamento já está na sua obra. Você reduz custos com manutenção, você tem uma maior flexibilidade para negociar prazos, períodos de locação, se tua necessidade for diária, se tua necessidade for semanal, quinzenal, mensal. Períodos chuvosos também você consegue negociar, tem essa flexibilidade. Nos últimos 10 anos houve uma mudança muito grande, principalmente por conta da grande oferta de máquinas importadas que chegaram ao país, o aumento da capacidade da indústria nacional e a democratização do crédito. Se 10 anos atrás a gente tinha mais dificuldade porque não tinha máquina ou não tinha crédito, hoje esse problema nós não temos. Hoje em dia, eu diria que 90% dos canteiros de obras são feitos de módulos metálicos, de sistemas estruturais, de estruturas metálicas. Que havia uma restrição muito grande às pessoas habitarem uma caixa de lata, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, isso tudo foi se modernizando, foi se transformando em equipamentos hoje que tem uma nobreza muito além do canteiro de obra. Os investimentos feitos pelo Brasil em grandes obras e projetos surgiram como uma mola propulsora para o crescimento do setor de rental. E esse desenvolvimento não ficou apenas localizado nas grandes cidades, principalmente pelas regiões sul e sudeste. Abrangeu também o norte, nordeste e centro-oeste do país, criando uma condição de progresso do setor em várias áreas do Brasil. Nos últimos 10 anos se aqueceu muito esse mercado e formou-se muitas e muitas empresas regionais, em especial nos pontos mais remotos. Roraima, uma construtora de uma hidrelétrica, Belo Monte, enfim, e a própria Petrobras em toda a selva amazônica. Foram quase 25 anos sem investimentos em grandes obras pelo país. Mas depois das novas políticas públicas, o mercado de locação teve um dos períodos mais positivos de investimento, entre 2007 e 2009. Nessa obra especificamente, na duplicação da Rodovia dos Tamoios, ela é uma obra muito grande, uma obra complexa, onde você encontra diversos tipos de serviços, diferentes tipos de materiais, de diversas categorias. Então, o consórcio tem a sua frota própria, que é uma frota estratégica, que chamamos de Porto Seguro. Mas para completar essa frota,
Devido à necessidade aí para a conclusão do projeto dessa obra, são necessários os aluguéis de alguns equipamentos. O setor de locação vem ganhando confiança e quebrando culturas de utilização de equipamentos. Hoje, em todas as obras de construção civil, há equipamentos alugados de todos os tamanhos e com diversas opções de utilização, para as mais variadas fases da obra. Essa é uma das formas de contribuição com a construção civil em geral, já que os equipamentos alugados têm como principal função a geração de produtividade. Produtividade é resultado. Isso é uma das coisas que o Brasil cobra muito. A gente tem problema de infraestrutura, mas o setor de locação ele contribui com os equipamentos para serem aplicados nas obras, com agilidade e hoje com disponibilidade. E uma das principais vantagens de se alugar um equipamento é que o consórcio não precisa gastar uma quantidade enorme de dinheiro na compra desses equipamentos, que são diversos modelos e são caros. O mercado de locação também traz benefício social, gerando emprego por todo o país e trabalhando para a legalização do setor. O comércio interno também sai ganhando, já que só no setor da linha amarela, 30% das máquinas comercializadas no Brasil pertencem à área de rental. No setor de equipamentos de pequeno porte, a participação em obras chega a 60%. Algumas situações, como a má utilização dos equipamentos, modificação dos padrões de qualidade e logística entre as diferentes regiões do Brasil, a regulamentação das máquinas usadas e a falta de um planejamento rigoroso, são algumas das questões que ainda implicam para um crescimento mais intenso do setor de locação no Brasil. As máquinas usadas têm um peso muito grande no orçamento de uma empresa de rental, porque a renovação da frota tem que ser muito dinâmica, né? Porque no Brasil as coisas começam, param, depois começa de novo, e esse ato para o setor de locação, que é um setor que depende de crédito alavancado, ele não é saudável. Então o desafio da gente poder ter um país que consiga caminhar nas obras de maneira um pouco mais linear, de maneira um pouco mais pontual. Mesmo com isso, com a queda de rotatividade e aproveitamento das máquinas nos últimos 2 anos e a previsão frustrada de um 2012 mais perseverante, o setor de rental não perdeu força. Pelo contrário, o setor cresceu no número de empresas, principalmente pequenas, em vários lugares do Brasil. Isso fez com que a área ganhasse energia e criasse novas expectativas de um futuro mais promissor. No meu ponto de vista, a parte de locação de equipamentos é um segmento que deve crescer muito. Cada vez mais as empresas consumidoras ou utilizadoras desses equipamentos estão se focando mais na sua atividade fim, que é administrar uma obra, e não imobilizando. Preferem alugar, usar enquanto está a obra. Então o setor de rental ele cresceu, mesmo dentro de uma dificuldade de 2011, 2012, e ele tem tudo para apresentar bons resultados. E para ajudar ainda mais, as reivindicações sociais a favor de mais investimentos em obras de infraestrutura por todo o país também geram boas expectativas para os próximos anos. E o governo saiu um pouco da política de consumo, onde ele se preocupou em baixar juros, em diminuir impostos para certos setores, viabilizando o consumo, e partiu para uma política de investimento. Com a divulgação dos PACs modais, como foi o da ferrovia e da rodovia, portos e aeroportos, esse tipo de ação do governo, de maneira prática e de maneira ágil, eu não tenho dúvida que vai contribuir com a nossa expectativa em 2013 da gente começar um ano, talvez um dos melhores anos da história do mercado de renda. No próximo bloco, a entrevista com Moacir Servilha Duarte, o diretor-presidente da ABCR, a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Construction Expo 2013, segunda-feira internacional de edificações e obras de infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br. Olá pessoal, estamos na Trimac, tradicional locador do segmento de equipamentos pesados, geradores, torres de iluminação, plataformas elevatórias. Esse mês nós estamos com uma promoção no segmento de plataformas com 10% de desconto sobre a nossa lista. Lembrando que o nosso contrato é de 30 dias ao invés de 28 como o resto do mercado.
Consultem a Trimac através do nosso site ou do nosso telefone e conheçam a excelência de atendimento dos nossos produtos. Participe do terceiro Sobratema Fórum Brasil Infraestrutura, Tecnologia e Inovação. Uma oportunidade de conhecer novidades e adquirir informações relevantes para a tomada de decisões em seu negócio. Para mais informações, acesse www.sobratemaforum.com.br e veja como tornar a sua empresa mais competitiva. A logística pelo Brasil ainda é um fator que emperra o crescimento de muitas áreas e muitas regiões pelo país. Uma das formas encontradas pelo governo federal para aliviar esse transtorno foi fazer um pacote de concessões, entre elas de rodovias. Em agosto, o governo federal lançou o programa de concessões de rodovias, disponibilizando 9 lotes com um total de 7.500 quilômetros de estradas por todo o Brasil, que deverão ser duplicadas com o objetivo de melhorar o fluxo nas principais estradas do país. Além do impulso em todos os setores da construção, as concessionárias também se animaram com o anúncio. Então, a nossa visão é que foi realmente um passo importante que o governo federal deu, né? Quebra um certo paradigma, né? No sentido de uma resistência que existia à participação da iniciativa privada, né? Mas eu acho que isso está realmente superado. As concessões serão decididas pela menor tarifa apresentada, como feita em concessões anteriores. Mas algumas mudanças foram feitas e podem até diminuir o interesse das concessionárias, já que podem acabar reduzindo as vantagens de se investir em algumas rodovias. Mas eu sinto que há muita restrição às condições que o governo está colocando, e não seria nenhuma surpresa também se houvesse trechos em que não houvesse interessados. Mas não porque não tenha tráfego, mas é porque, vamos dizer, as tarifas, as condições são realmente difíceis. Uma dessas mudanças seria a colocação de pedágio somente a cada 100 quilômetros, evitando a cobrança perto das cidades. Isso, do ponto de vista político, eleitoral, é uma boa medida para o governo, porque evita o desgaste, não é? Mas do ponto de vista do programa de concessões, pode a médio prazo não ser uma boa solução, porque você vai onerar os usuários de longa distância, né? Principalmente os caminhoneiros, em benefício dos usuários locais que vão poder usar a rodovia sem pagar, né? Também são discutidas questões como a autorização da cobrança dos pedágios por parte das concessionárias somente após a execução de 10% das duplicações. Mas eu acho que ela representa mais uma falta de confiança nos estudos de viabilidade, porque futuros projetos não estão bem definidos, depois ocorrem problemas e que então está se tentando transferir esses problemas para o concessionário. Dessa forma, é provável que haja um aumento nas tarifas, já que com a demora no recebimento da receita, é inevitável o comprometimento no fluxo de caixa. O programa de concessões tem como grande beneficiário o estado de Minas Gerais, que conta com a maior malha rodoviária do Brasil, mas em contrapartida com as piores situações de trafegabilidade. E esse programa federal ele tem um impacto muito grande em Minas Gerais, porque ele vai incluir três trechos de rodovias que cortam Minas de sul, norte-sul, entendeu? Que é a BR-116, que faz a ligação com a Bahia, né? Prossegue. Tem um trecho da BR-040 também, que é outra rodovia também muito importante, no sentido norte-sul, né? Tem um trecho da BR-060, da BR-050 também, que são... A BR-050 é a continuação em Minas Gerais da Anhanguera, da via Anhanguera. E tem também um trecho leste-oeste, que é a BR-262, que faz praticamente a ligação de Uberlândia até Vitória. Os estudos de viabilidade dos dois trechos que faziam parte da terceira etapa, que é a BR-040 e a BR-116 em Minas Gerais, acabaram de ser concluídos nas audiências públicas. Depois disso, eles serão encaminhados para o Tribunal de Contas da União, para em seguida serem publicados os editais.
A intenção do governo é fazer essas licitações desses trechos em janeiro, no máximo em março. Os outros trechos deverão ter suas licitações publicadas apenas no segundo semestre de 2013. Onde existe perspectiva de concessões é na Bahia, na Bahia e em Pernambuco, principalmente em Pernambuco, que tem um programa grande de logística, só na região ali metropolitana, região perto de Recife, são grandes investimentos. Então, o Mato Grosso também tem feito um trabalho, algumas concessões, né? É isso que a gente vê, né? É uma discussão muito grande hoje, de que se o governo, se está correta essa política que é tradicional no Brasil, de você ter o DENIT operando rodovias, não é? Existe aí um questionamento que o Brasil deveria aplicar o mesmo política dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o DENIT deles lá, o FHWA, né, ele não constrói nem opera rodovias. Ele tem um programa assim, de apoio aos estados. Ele estuda os projetos e, quando é de interesse nacional, interesse federal, ele aporta recursos. Mas todas as rodovias, ou elas são estaduais, ou elas são municipais. Isso por quê? A importância hoje não é só de você construir a rodovia. Com essa demanda de tráfego que as rodovias têm, você precisa operá-las adequadamente, mantê-las. E para o DENIT já é um grande desafio. Depois da pacificação, o complexo de Manguinhos, no Rio de Janeiro, deve receber novas obras de infraestrutura. Olá pessoal, estamos na Trimac, tradicional locador do segmento de equipamentos pesados, geradores, torres de iluminação, plataformas elevatórias. Esse mês nós estamos com uma promoção no segmento de plataformas com 10% de desconto sobre a nossa lista. Lembrando que o nosso contrato é de 30 dias ao invés de 28 como o resto do mercado. Consultem a Trimac através do nosso site ou do nosso telefone e conheçam a excelência de atendimento dos nossos produtos. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br. Participe do terceiro sobre a tema Fórum Brasil Infraestrutura, Tecnologia e Inovação. Uma oportunidade de conhecer novidades e adquirir informações relevantes para a tomada de decisões em seu negócio. Para mais informações, acesse www.sobreatemaforum.com.br e veja como tornar a sua empresa mais competitiva. A Arena de Pernambuco, que em agosto tinha 58% de suas obras concluídas, terminou setembro com 64% de seus trabalhos finalizados, um avanço de 6% em apenas um mês. A Arena Pernambuco tem evoluído bem mais rápido, principalmente após o início da montagem dos pilares de cobertura. Quase 50% da cobertura já está pré-montada no solo e a instalação dos pilares metálicos avança pelos setores sudeste e sudoeste, com a ajuda de um guindaste de 400 toneladas. Depois da colocação dos pilares, a montagem da cobertura deve acontecer em módulos. Nesta terça-feira, dia 16, representantes da FIFA estarão vistoriando as obras da Arena, provavelmente a última visita da entidade aos estádios antes do anúncio final das cidades que serão sede da Copa das Confederações, previsto para novembro. Depois da pacificação, o complexo de Manguinhos, no Rio de Janeiro, deve receber novas obras de infraestrutura. Serão construídas unidades habitacionais, áreas de lazer e esportivas, com ciclovia, quadras, campos de futebol, pistas de skate e equipamentos esportivos, além de novas vias que vão ligar a Avenida Leopoldo Bulhões à Rua Uranos. O investimento total nas obras será de mais de 900 milhões e meio de reais. O processo de licitação para a elaboração do projeto executivo e a execução das obras está em andamento e o prazo de execução é de 1 ano depois de iniciadas. O governo do estado ainda planeja investir 100 milhões de reais na construção de unidades habitacionais e em obras de infraestrutura, na área ocupada atualmente pela refinaria de Manguinhos.
O governador do Paraná, Beto Richa, assinou nesta segunda-feira, dia 15, a ordem de serviço para início das obras de duplicação de 17 quilômetros da PR-445, a rodovia Celso Garcia Cid, entre Londrina e Cambé. A obra será executada em 3 lotes e inclui a construção de passarelas, 8 viadutos e 3 trincheiras. O investimento será de R$ 95 milhões. A expectativa é de que os primeiros lotes sejam finalizados em abril de 2014. Além da PR-445, o governo também está investindo em outras obras de infraestrutura em Londrina, inclusive no aeroporto. Com investimento de R$ 27 milhões, estão sendo desapropriados lotes no entorno do aeroporto Governador José Richa, que terá sua área ampliada para a instalação de um sistema que irá evitar o fechamento frequente da pista por conta de problemas climáticos. A terceira edição do Sobratema Fórum Brasil Infraestrutura está chegando e vai promover discussões de 2 temas fundamentais para o futuro sustentável de empresas, profissionais e do Brasil: tecnologia e inovação. Assim como em todas as áreas, tecnologia e inovação também têm um papel cada vez mais decisivo no setor de infraestrutura. Utilizando essas 2 ferramentas, é maior a possibilidade de reduzir prazos, custos e cumprir metas relacionadas à sustentabilidade, questões que podem ser decisivas em uma negociação. O terceiro Sobratema Fórum vai oferecer aos participantes uma abordagem abrangente sobre esse assunto, mostrando que a inovação não está restrita aos ambientes de alta tecnologia e que ela pode ser desenvolvida em qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento. O evento será voltado aos profissionais do mercado da construção que necessitam de informação para a tomada de decisões estratégicas. No site www.sobratemaforum.com.br você encontra mais informações sobre o fórum e confere a lista de palestrantes. Por lá também é possível fazer a sua inscrição. O terceiro Sobratema Fórum irá acontecer no dia 30 de outubro na sede da FEComércio em São Paulo. E o programa Construção Hoje Notícias fica por aqui. Até mais! Olá pessoal, estamos na Trimac, tradicional locador do segmento de equipamentos pesados, geradores, torres de iluminação, plataformas elevatórias. Esse mês nós estamos com uma promoção no segmento de plataformas com 10% de desconto sobre a nossa lista. Lembrando que o nosso contrato é de 30 dias ao invés de 28 como o resto do mercado. Consultem a Trimac através do nosso site ou do nosso telefone e conheçam a excelência de atendimento dos nossos produtos. Construction Expo 2013, segunda-feira internacional de edificações e obras de infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br. Participe do terceiro Sobratema Fórum Brasil Infraestrutura, Tecnologia e Inovação. Uma oportunidade de conhecer novidades e adquirir informações relevantes para a tomada de decisões em seu negócio. Para mais informações, acesse www.sobratemaforum.com.br e veja como tornar a sua empresa mais competitiva.